Pessoal, vamos lá agora nossa aula de sistema urinário, sistema genital masculino e feminino e sistema nervoso, tá bom? Então vamos começar vendo aí o sistema urinário. Sistema urinário, a gente tem aqui, ó, para começar, essa estrutura em forma de caroço de feijão, que é chamado de quê? São os rins, tá? O rim, ele tem o polo superior, o polo inferior, uma parte lateral, a extremidade medial, tá? E você vê que acima do polo superior do rim tem essa estrutura aqui, que é uma glândula. Qual o nome? Glândula suprarrenal. Então, acima do polo superior do rim, a glândula suprarrenal. Você percebe aqui, quando você abre esse rim, que ele tem aqui uma região que é o córtex renal, que tem as medulas renais, onde você vai ter aqui as pirâmides, você vai ter os cálices menores que vão desembocar nos cálices maiores e vai acabar desembocando aonde? Na pelve renal, até que vai cair nessa estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa, Siciliano? Isso aqui é o ureter. O ureter, uma parte que a gente tem a parte abdominal e depois ele entra e forma a parte pélvica do ureter. Ele dá segmento. O rim produz a urina, ela vai cair constante aqui, ou produção constante, ela cai pelo ureter e vai para onde? Vai para um órgão, que é a bexiga. E aí, a gente tem os dois sistemas, tá? O sistema genital feminino e o sistema genital masculino. A bexiga está presente nos dois. Ela tem as suas características peculiares para cada um deles, tá? Se você perceber, aqui estaria na posição correta, a bexiga feminina, ela está abaixo do útero. Por isso que a mulher, quando engravida, ela micta mais vezes, porque automaticamente vai começar a pressionar essa bexiga e impede a expansão dela. Essa aqui é a bexiga masculina, que a gente vai falar de bexiga e uretra já quando a gente começar a entrar agora em sistema genital. E aí a gente começa a falar do sistema genital masculino. Quando a gente vai para o sistema genital masculino, a gente vai dividir ele em que estruturas? Vamos pensar aí, tá? A gente tem as gônadas masculinas. Quem são as gônadas masculinas? É essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é o testículo. O testículo é a gônada masculina. Ele está ali, quando você faz o corte, você vai perceber a existência de lóbulos testiculares, mas para a gente aqui identificar a estrutura, eu tenho o testículo. Posterior a ele, eu tenho um órgão que é responsável pelo amadurecimento, tá? E a própria seleção. Esse órgão aqui é o epidídimo. Então, eu tenho testículo, epidídimo. Do epidídimo, automaticamente vai sair aqui por um canal que percorre todo esse caminho aqui, tá? Ele vem, vai passar atrás, quando você olha aqui, ó, ele passa posterior à bexiga. Essa estrutura, vocês viram e mexem, cometem um erro. Ela se chama ducto ou canal deferente. É com DE mesmo, isso aqui é o ducto deferente. Essa estrutura. E aí você vai perceber que ele vai trazer o espermatozoide. Aí é só a título de curiosidade, tá vendo aqui atrás, ó? Aqui é o local onde normalmente se faz a deferentectomia. O que é deferentectomia? É a cirurgia de vasectomia. Ele corta aqui e o homem, ele continua a ejacular, mas aí nessa ejaculação dele não tem espermatozoide. Ele vai só com os outros líquidos seminais. Tá? Então ele sai por aqui, ó, vamos pegar aqui o caminho todinho, ele vem do epidídimo, sai aqui, ó, faz todo esse percurso até passar aqui atrás e esse ducto deferente vai se juntar com um ducto proveniente de qual glândula? Dessa glândula aqui, que é a glândula seminal. Essa glândula seminal, junto com o ducto deferente, vai passar aqui dentro da próstata, tá? E aí você repara que a próstata está aqui, ó, embaixo da bexiga, vai passar dentro da próstata, através dessa estrutura aqui, que é o ducto ejaculatório. E aí, olha só,
aqui é a bexiga masculina. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a uretra masculina. Então vem a uretra e passa também aqui, ó, dentro da próstata. E aí se encontra com o ducto ejaculatório. Junta esses dois aqui, a uretra aqui dentro, ela se chama de uretra prostática. E você vê, ó, toda a uretra percorrendo aqui, ó, o sistema genital. Ela passa aqui dentro do pênis, a uretra membranosa, e aí aqui a uretra esponjosa, até levar a urina lá para fora ou a micção. Mas voltando aqui a essa estrutura, então tem aqui a próstata, aqui eu tenho a glândula, aqui ó, nesse pontinho chamada de glândulas bulbo-uretrais, que elas são responsáveis por liberar aquela secreção que vai limpar esse canal. O pênis, eu tenho aqui o corpo esponjoso, que é essa estrutura, o corpo esponjoso, e o corpo cavernoso do pênis, tá aqui, ó. Essa estrutura é o corpo cavernoso, que eu tenho dois. O corpo cavernoso é uma estrutura par, então você vai ver que o corpo cavernoso eu tenho dos dois lados, tanto aqui quanto no outro, mas o corpo esponjoso ele é um só, e a uretra aqui dentro ela recebe o nome de uretra esponjosa. Quando chega aqui o corpo esponjoso, na região mais externa, ele tem uma dilatação que é conhecida como glande, tá? A glande, ela tem aqui a coroa da glande e o colo, que é essa depressão. Então, você tem aqui o corpo do pênis também, glande, coroa, colo. Além disso, você vê que ela é recoberta por uma pele. Essa glande, ela é recoberta por uma pele que é chamada de prepúcio. Além dessa estrutura, olhando aqui externamente, eu consigo também ver, ó, aqui, ó, bexiga, glândula seminal, próstata, ducto deferente, epidídimo, aqui, ó, testículo, e aqui o local que vai estar armazenando esse testículo. Que estrutura é essa? Essa aqui é o escroto, ou também chamado de bolso escrotal, que ele tem a função de favorecer a espermatogênese. Além disso, existe um ligamento nessa estrutura aqui. Esse ligamento liga a sínfise púbica até onde? Ó? Até o corpo cavernoso. Esse ligamento aqui é chamado de ligamento levantador ou ligamento elevador do pênis. É esse ligamento aqui, nessa estrutura. E aí a gente fecha o sistema genital masculino. Mas só para recapitular tudo que a gente viu aqui no sistema genital, a gente fala com vocês, ó, testículo, epidídimo, ducto deferente, glândula seminal. Alguns autores podem chamar de vesícula, tá? Mas, segundo o tratado, não é vesícula, porque ela não armazena, ela produz. Aqui é a próstata, aqui é o escroto. Quando eu olho internamente, eu vejo aqui, ó, o ducto ejaculatório, a parte prostática da uretra. Aqui, ó, as glândulas bulbo-uretrais, que são essas glândulas pequenininhas aqui, a parte membranosa da uretra, e aqui a parte esponjosa da uretra. Aqui o corpo cavernoso, aqui o corpo esponjoso, toda essa estrutura aqui até chegar à glande. Aqui é a sínfise púbica, aqui a bexiga urinária. Então, esse é o sistema genital masculino que a gente tem. E o feminino, Siciliano? Bom, no feminino, a gente tem as gônadas femininas. Quando a gente vai falar das gônadas femininas, são essas duas estruturas aqui, ó, que são os ovários. Os ovários são essas estruturas que eles estão presos ao útero através de um ligamento chamado de ligamento próprio do ovário, que é esse aqui. Esse ovário ele vai se comunicar com o útero através de um tubo, que se a gente fosse fazer uma analogia ao sistema genital masculino, seria o ducto deferente da mulher, tá? Então, esse tubo é a tuba uterina, que, claro que a gente não cobra de vocês aqui, mas ela é dividida em infundíbulo, ampola
istmo e junto com a região da parede aqui, conhecida como uterina, tá? São as partes que a gente tem desse tubo aqui, dessa tuba uterina. E aí eu tenho o próximo órgão, que é esse órgão aqui da mulher, que é o útero. Útero, essa parte superior é o fundo, aqui é o corpo do útero e essa região aqui é o colo, que vai ter comunicação com quem? Com esse órgão feminino que é a vagina. A vagina, quando você olha aqui na mulher, aqui é a estrutura. Isso aqui é a vagina, que é o órgão de cópula. Você repara que na mulher ela tem aqui a bexiga urinária, a uretra, que tem o ósseo da uretra, e aqui você tem a vagina com o ósseo da vagina. São as duas estruturas que ela tem aqui. Isso aqui vai estar aparente numa região que recebe o nome de pudendo feminino. Esse pudendo feminino, ele tem aqui, ó, esse monte chamado de monte púbico, onde essa região aqui, ela funciona como um coxim adiposo, tá? Ele tem aqui um lábio, que é chamado de lábio maior, um lábio menor. Aparente aqui entre os lábios, na verdade numa região chamada de vestíbulo da vagina, tem aqui, ó, aparente uma estrutura que ela é semelhante, ela é homóloga ao corpo cavernoso do pênis, que é o clitóris, que você repara que ele vem daqui e vai lá para a estrutura externa dela. O clitóris, ele sai, ó, da glande dele que está aparente, ele vem toda essa estrutura aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte do clitóris. A única parte que fica aparente aqui é a glande. Além disso, tem aqui, ó, uma outra estrutura que é a região do bulbo do vestíbulo. Essa estrutura aqui, que é o bulbo do vestíbulo, ela também é uma área erétil da mulher. E aqui uma glândula chamada de glândula vestibular, que é ela que vai secretar mucosa para essa região aqui da mulher. Então a gente vê que no sistema genital feminino, quais são as estruturas que a gente consegue identificar? A gente identifica aqui o ovário, a tuba uterina, a gente tem aqui o útero, que eu consigo identificar, a região da vagina, aqui eu tenho a bexiga com a uretra feminina, eu tenho, quando eu olho aqui, essa estrutura que é o lábio menor, lábio maior, aqui eu tenho a glande do clitóris, o monte púbico, tá? Outra estrutura que eu consigo identificar é o bulbo do vestíbulo e aqui a glândula vestibular. São as estruturas que eu tenho aqui dentro do sistema genital feminino. E para fechar o nosso conteúdo, a gente tem o nosso sistema nervoso, que é o que vai controlar tudo. E aí a gente começa falando da medula espinhal, que é essa estrutura aqui. A gente está falando de um corte transversal da medula espinhal, tá? Quando a gente para olhar, a gente tem um corte transversal da medula. Você repara que a substância branca ela está mais externa, a substância cinzenta ela está interna. Eu tenho aqui as raízes vertebrais saindo, as raízes espinhais, e essas raízes elas vão formar um nervo espinhal. Eu reparo que essa medula ela tem substâncias que vão envolvê-la, e a mais externa é a dura mater, a mais interna a pia mater, e entre elas eu tenho a aracnoide, tá? E a medula ela vai subir até que ela chega aonde? Numa estrutura que a gente chama de medula oblonga, ou também conhecida como bulbo, que é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, que é o bulbo, ela pertence a uma estrutura chamada de tronco encefálico. Então você repara que o tronco encefálico, ele é feito de bulbo, ele é feito da ponte e da região do mesencéfalo. Essas três estruturas pertencem ao tronco encefálico. O bulbo, ele é uma continuação da medula espinhal. Aqui a ponte, que vai fazer o quê? Vai ligar com o cerebelo. Então, ela faz
a conexão. Por isso que ela recebe o nome de ponte, porque ela se assemelha a uma ponte com o cerebelo. Então você vê aqui, ó, essa estrutura é o cerebelo e eu vou aqui para a região do cérebro. Então, se a gente for ver, a risca eu tenho tronco encefálico, cerebelo e cérebro, onde no cérebro eu tenho algumas estruturas. O cérebro eu divido em região do diencéfalo e do telencéfalo. O telencéfalo, quando você para olhar, você vê que ele é cheio de dobrinhas e vários vãos. Isso foi feito para quê? Para que você consiga ter uma maior área cortical, tá? No menor espaço possível. Seria como se eu pegasse esse jaleco, amassasse ele todinho e colocasse dentro da cabeça. Então a gente repara isso. E aí você percebe que esse cérebro, tá? Esse telencéfalo, ele é dividido em lobos. E esses lobos, eles têm um nome relacionado diretamente com o osso que está em questão. Então aqui eu tenho o lobo frontal, tenho o lobo parietal, o lobo occipital. Então, vamos lá. Frontal, parietal, occipital e o lobo temporal. Você imagina que eu pegasse esse meu encéfalo aqui, tá? E resolvesse fazer o que com ele? Colocasse ele dentro da minha cabeça. Então, automaticamente, essa área aqui da frente, ela não está relacionada ao meu osso frontal, então o lobo frontal. Essa área aqui posterior não está relacionada ao meu osso occipital, o lobo occipital. Essa área aqui não é o meu osso parietal, lobo parietal, e essa área aqui é o meu lobo temporal, porque está relacionada ao osso temporal. Imagina colocar ele dentro da minha cabeça. Automaticamente, então, eu consigo dividir. Então, só para recapitular, a gente tem aqui para vocês o nosso sistema nervoso dividido em medula espinhal, que é essa estrutura que a gente viu aqui num corte. Eu tenho o tronco encefálico, que é essa aqui, que eu divido em bulbo, ponte e mesencéfalo. Eu tenho o cerebelo, que é essa estrutura que está posterior ao tronco encefálico, colocando assim, eu vou botar nessa posição que fica melhor a visualização. Aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior. Então você repara que o cerebelo está posterior ao tronco encefálico e eu tenho a região do cérebro, que eu divido em diencéfalo e toda essa estrutura aqui, telencéfalo. Só que eu tenho dois hemisférios cerebrais, que eles são unidos por essa estrutura aqui de substância branca, que é chamada de corpo caloso. Tá bom, pessoal?